E aí o grande problema que a gente tem dentro do nosso consultório, eu acredito que para 90%, vamos dizer assim, 9 entre 10 mulheres que chegam até a minha clínica no primeiro passo para poder tratar nessa época de perimenopausa, ou então de menopausa, ou até mesmo de pós-menopausa, quando a gente faz uma proposta de fazer a reposição, a correção dos hormônios sexuais, elas viram para mim, algumas ficam assim meio com vergonha de falar ou não falam, mas a gente percebe, a gente dá muita liberdade para todas essas pacientes falarem o que elas quiserem falar. Eu estimulo bastante essa questão e deixo elas muito à vontade para poder tirar todas as dúvidas, mas a gente percebe em algumas mulheres assim aquele certo receio, e eu pergunto para a maioria delas assim, olha, por que você nunca fez terapia de reposição hormonal até hoje? Ela fala, doutor, eu vou ser sincera, primeiro, porque eu tenho medo, esse é o mais importante. E o segundo é porque o meu médico também, eu não senti muita segurança, achei que ele também ficou com certo medo e falou que eu não poderia tomar esses hormônios por mais de 5 anos, que até 5 anos tudo bem, porque depois disso aumenta a incidência de uma série de problemas que a gente vai detalhar para vocês aqui. Mas a realidade é o seguinte, tem medo de câncer, tá? Mas o que é que existe ali no meio do caminho entre a verdade e a crença? Aquilo que realmente é a ciência daquilo que foi implantado na cabeça das pessoas. De onde surgiu toda essa situação relacionando a questão do tratamento de menopausa associado ao câncer? Isso aqui surgiu exatamente por conta desse trabalho científico que estava sendo realizado lá nos Estados Unidos, conhecido como WHI. Eu acredito que 100% dos ginecologistas, quando a gente fala essas 3 letrinhas, eles sabem no que a gente está se referindo, que é o WHI, e grande maioria dos outros médicos que não são ginecologistas, uma boa parte também conhece. Isso aqui ficou muito famoso. Foi em 2002 que esse trabalho estava sendo conduzido lá nos Estados Unidos, e esse era um artigo, era um tipo de trabalho, uma pesquisa, do mais alto nível que a gente pode esperar de fidedignidade do ponto de vista científico. Primeiro, era um trabalho que tinha um N muito grande, uma quantidade, se eu não me engano, aí 16.500 e 400 e poucas mulheres. Enfim, uma média de 16.500 mulheres, o que é uma quantidade de pacientes muito grande. Era um estudo duplo cego, placebo controlado, multicêntrico e randomizado. Então vamos entender o que são essas palavrinhas aí. Ele era duplo cego porque nem o médico que estava aqui na linha de frente, nem a paciente que estava aí do outro lado, sabia o que tinha dentro do protocolo A, B ou C. Ele era randomizado porque essas mulheres eram escolhidas assim aleatoriamente para quem iria receber o protocolo A, B, C ou D. Ele era multicêntrico porque ele era feito em vários centros médicos espalhados pelo país inteiro, por várias regiões dos Estados Unidos, para ver se isso se reportava da mesma forma em várias regiões diferentes, isso era importante. E ele era principalmente o que a gente chama de placebo controlado, ou seja, dentro de um desses protocolos tinha uma pílulazinha ali de farinha que não tinha nenhum princípio ativo, não tinha nenhum efeito. Mas aí o que aconteceu? Eles perceberam que depois de aproximadamente, aí, eu acredito que uns 2 anos mais ou menos de condução desse trabalho, um determinado grupo de mulheres, supor que seja o protocolo B, que um determinado grupo de mulheres que faziam o protocolo B, elas aumentavam absurdamente a incidência de câncer, elas aumentavam absurdamente a incidência, e eu vou colocar aqui para vocês, aumentavam aqui em 26% a incidência de câncer de mama, aumentavam, do meu ponto de vista, isso aqui é o mais grave, né, em 41% a incidência de AVC, que é um evento que quando não mata, causa uma morbidade muito importante. Aumentava em 22% a incidência de infarto do miocárdio. Olha pessoal, olha que coisa, né? 41% a incidência de AVC, 26% a incidência de câncer de mama e 22% a incidência de infarto. E mulher quando infarta, normalmente é um infarto grave. É difícil você conseguir ver uma mulher chegando num pronto-socorro infartada, porque normalmente não dá tempo. Os infartos em mulheres costumam ser mais extensos e mais graves do que nos homens. Mas essas mulheres melhoravam de alguns outros sintomas. Por exemplo, diminuíam a incidência de câncer coloretal em 37%,
diminuíam a incidência de fratura do quadril em 33% e diminuíam a incidência geral de fraturas em 24%. Mas aí, por questões óbvias, esse artigo teve que ser interrompido, tá? Ele teve que ser parado de ser conduzido para poder explicar o que estava acontecendo. E eles foram abrir aquele protocolo que começou a dar problema. E lá dentro tinham 2 medicamentos, tá? O primeiro desses medicamentos, que é importante que eu fale aqui para vocês, ele se chama Premarin. Ele, se vocês procurarem na farmácia, ainda é fácil de achar. Eu acredito que ele ainda seja fabricado, ainda seja vendido e comercializado. Porém, eu desconheço aqui algum médico que pelo menos se atualiza que ainda prescreva o Premarin. O Premarin, que o nome dele é estrógenos conjugados, porém esses estrógenos conjugados, eles não eram estrógenos nem bioidênticos e nem sintéticos. Eles eram extraídos de animais, de égua, tá? Tanto é que Premarin em inglês é a sigla de Pregnant Mare Urine, urina de égua grávida. E para aqueles que duvidam daquilo que eu estou falando aqui, isso é muito fácil de você procurar e de você achar na internet. E aqui tem, muito simples. Isso aqui, embora pareça, isso aqui não é um cavalo, não é um macho, tá? Isso aqui eles colocam uma cuia assim por trás na vulva da égua e colocam esse canozinho aqui que coleta a urina da égua. Normalmente são éguas prens, que elas recebem ali furosemida, que é um diurético na veia delas, vão sendo hidratadas, ficam amarradas ali se alimentando e vão urinando o tempo todo. E aí eles retiram essa urina de égua, que é repleta de hormônios equinos, eles extraem os hormônios equinos, transformam aquilo ali em um comprimido, em uma cápsula e até mesmo em gel, tem estrógenos conjugados também, e estavam dando para as mulheres tomarem. O grande problema é que eu não vejo nenhuma semelhança fisiológica entre uma mulher e uma égua, não existe. São espécies diferentes. E ali dentro daquela composição dos estrógenos conjugados, existem vários hormônios que nós não sabemos sequer o efeito deles dentro de um ser humano, tá? Além disso, contém o que também? Contém ali dentro o IGF-1, que é o hormônio de crescimento, a forma ativa de hormônio de crescimento, e isso obviamente não podia dar certo. Mas o curioso é que tinha um outro protocolo onde as mulheres utilizavam apenas o Premarin e que os resultados não foram tão ruins assim quanto dessa associação do Premarin com esse outro que eu vou falar para vocês agora. Então esse outro medicamento que estava sendo usado nessas pacientes era um medicamento que até hoje se conhece muito por aí, e se utiliza muito por aí afora também, chamado Provera, que é o acetato de medroxiprogesterona. Então, o que a indústria farmacêutica faz? A indústria farmacêutica, para que ela consiga ganhar dinheiro e para que ela consiga ter retorno com os milhões que ela tem, que ela faz de investimento e pesquisa, é importantíssimo que ela tenha a patente desses produtos. Mas é proibido com que você faça patente de qualquer substância da mesma forma como ela é encontrada na natureza. Então o que a indústria faz? Ela pega uma progesterona feminina, ela modifica quimicamente aquela progesterona e nesse caso específico do Provera, ela desenvolveu uma substância chamada acetato de medroxiprogesterona. E isso, obviamente, a partir do momento que eu pego um hormônio e eu modifico esse hormônio quimicamente, eu não posso mais chamar essa nova substância de hormônio. Eu tenho que chamar aquilo de uma droga com efeito hormonal. Mas o que vai acontecer aí também? Os nossos hormônios, para que eles façam efeito dentro da gente, eles só fazem efeito quando eles se encaixam no receptor e mandam a ordem daquilo que eles querem que faça através de uma reação química. Porém, quando eu modifiquei quimicamente aquele hormônio e transformei aquilo numa droga com efeito hormonal, ele vai se encaixar dentro do receptor. Porém, essa ordem que ele quer, daquilo que ele quer que faça, é uma ordem equivocada, porque ele foi modificado quimicamente. E a partir do momento que se colocou essa droga com efeito hormonal, aí os efeitos colaterais relacionados a câncer, a AVC e a infarto aumentaram absurdamente, tá?